Nós vamos ao Rio de Janeiro, onde estão Vinícius Bueno e Gustavo Soler posicionados já para acompanhar cada minuto, cada segundo desses momentos que antecedem a final da Copa Libertadores. A final em si, claro, toda a comemoração de um lado e lamentação de outro amanhã, depois da final da Libertadores. Boa tarde, boa noite para vocês, companheiros. Como que estão as coisas aí no Rio de Janeiro? Dizem que por aí que tá fresquinho o tempo, hein? Ué, cadê? Cadê? Daqui a pouquinho já, boa noite, né? E eu ia fazer exatamente essa brincadeira com o Cris Solé, que eu tô vendo que ele tá de camisa social, com a manga até ali o punho. Imagino que o ar-condicionado esteja ligado. Situação bem diferente da nossa, porque tá marcando 35 graus no termômetro, mas eu diria que a sensação é de uns 115 graus, né, Solé? Exatamente. Boa tarde, Cris. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Bastidores do Poder. Hoje, quando eu estava a caminho do nosso hotel, o carro do aplicativo que eu estava, ele, além de pegar a temperatura ambiente, ele pegava a temperatura que o carro estava passando, ou seja, o quanto ele estava absorvendo de calor, e chegou a marcar 50 graus. Era essa a temperatura que o carro do motorista estava captando no momento. Marcava 36 no termômetro e o carro dele estava captando 50 graus. Clima quente para esta final da Copa Libertadores. Onde vocês estão exatamente neste momento? O nosso ouvinte que nos acompanha aqui em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, hein? Bom, quem está nos acompanhando em áudio e vídeo, eu explico que nós estamos num ponto estratégico entre os dois hotéis, de Palmeiras e Santos. Nós estamos na Barra e estamos a 1 quilômetro do hotel do Palmeiras, 1,2 km do hotel do Santos, e daqui a pouquinho a gente se divide. Paramos aqui de maneira estratégica exatamente porque fica fácil para os dois fazerem esse deslocamento na sequência. Então estamos na Barra e daqui a pouquinho direto do nossa área e na sequência no Baita Amigos do Band Esportes, cada setorista falando do hotel, do time que acompanha. Eu, Vinícius Bueno, acompanhando o dia a dia do Palmeiras. A gente vai falar sobre essa preparação, o último dia de trabalho, e o Soler daqui a pouquinho no hotel do Peixão, Cris. Hoje teve treino de reconhecimento, Vini e Soler? Sim, e eu começo com o time que trabalhou efetivamente, ainda que seja um trabalho leve, né, Soler? Mas o Santos trabalhou no Maracanã. Diferentemente do Palmeiras, eu já explico como foi para os lados do Verdão. O Santos fez um treino de reconhecimento no Maracanã. Os dois times tiveram 15 minutos de bola. O Santos preferiu, nesses 15 minutos, fazer um trabalho de bobinho, um trabalho ali com chuteiras nos pés, e depois seguiu para o CT do Fluminense, onde encerrou oficialmente a sua preparação. E aí sim, com um treino mais pegado, um treino tático, com tudo aquilo que o técnico Cuca já vem trabalhando para a final da Libertadores. Mas nesse aquecimento de 15 minutos no Maracanã, o Cuca só fez ali um trabalho de bobinho, um trabalho de 2 passes ali, só para os jogadores sentirem como a bola está rolando no gramado do Maracanã. Algo que foi diferente no Palmeiras, né? Pois é, me chamou muito a atenção, porque os dois times, como disse o Soler, Cris, os dois times tiveram esse mesmo tempo disponível para reconhecimento do gramado, 15 minutos para cada lado. As duas delegações chegaram para uma entrevista coletiva. No Palmeiras falou Abel Ferreira, técnico, acompanhado do capitão Gustavo Gomes. Depois, na sequência, o Soler acompanhou a entrevista do Santos, que teve o técnico Cuca e o Alisson. Só que o Santos fez esse trabalho de bobinho, uma coisa leve. O Palmeiras nem isso fez. Os jogadores do Palmeiras não foram de chuteiras para o gramado do Maracanã. Eles estavam ali com um calçado de corrida, né, justamente para pisar no gramado e mais nada. Eles não bateram bola no campo de jogo, palco da decisão de amanhã. O trabalho, depois desses 15 minutos de reconhecimento com um calçado que não é o apropriado para o futebol, o trabalho na sequência foi realizado no estádio Newton Santos, o Engenhão, e dá para a gente dizer que o Palmeiras não está definido e tem algumas dúvidas, Cris. E em que setores podem pintar novidades por aí, Vini? No meio-campo há uma disputa entre Zé Rafael e Patrick de Paula. Eu particularmente acredito que o Zé Rafael será o titular, com o Patrick ficando como opção no banco de reservas. E no ataque há uma disputa entre William Bigode e Rony. Eu aposto no Rony. O Rony é o senhor Libertadores no Palmeiras. Não dá para você deixar de fora da final um cara como esse, né, Soler? Que fez 5 gols, 7 assistências, ou seja, dos 32 gols que o Palmeiras marcou na Libertadores até aqui, 12 tiveram participação direta do Rony. Antes de eu passar limpo a provável escalação do Palmeiras,
fala um pouco sobre o Peixão e responda essa pergunta. Não dá para deixar um cara como o Rony fora da final, né, Soler? Por incrível que pareça, hoje o Rony se tornou um dos jogadores fundamentais do Palmeiras nessa campanha da Libertadores e alguns torcedores foram na frente do Hotel do Verdão e gritaram para o Rony, o rei da América, o rei da América. Então, acho que o Abel Ferreira vai colocar sim o Rony entre os titulares. Já do lado do Santos, só tem uma dúvida, mas é uma dúvida muito pequena. Se vai o John ou o João Paulo no gol. O John vem treinando como titular do Santos, provavelmente, muito provavelmente será o titular do Peixe. De resto é aquele time que o torcedor já está acostumado, com o Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, o Felipe Jonathan, o Alisson felizmente recuperado da Covid-19, e aí Pituca, Soteldo, Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Então o Santos, sem nenhum grande mistério, sem nenhuma grande alteração, tem essa pequena dúvida no gol, mas é uma dúvida muito mais na cabeça do torcedor do que propriamente no técnico Cuca. O John deve ser mesmo o titular. E se tivermos essa confirmação do palpite, do feeling do repórter com Zé Rafael jogando no meio e com o Rony no ataque, Cris, o Palmeiras entra em campo amanhã nessa decisão com Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Meio campo de Danilo, Menino, Zé Rafael e Raga, com o ataque tendo o Rony e o Luiz Adriano, Cris. Vinícius Bueno, Gustavo Soler, que falam com a gente aqui no Bastidores do Poder, nessa cobertura especial da final da Copa Libertadores. É lógico que talvez dá uma dor no coração para torcedor santista e palmeirense ter essa final entre essas duas grandes equipes, clássico paulista numa final de Libertadores, no Maracanã, e não poder ir até o jogo, né? Não poder estar presente no estádio. Mas de alguma forma, existe uma movimentação de torcida? Qual é o clima para essa final no Rio de Janeiro, uma final de Libertadores na capital fluminense, hein? É um tema interessante, a gente vinha conversando sobre isso, inclusive nesse deslocamento que a gente fez, Cris, porque eu dei uma entrevista há pouco para a equipe da Al Jazeera para falar exatamente como está sendo esse bastidor de uma final de Libertadores da América sem a presença de público, com os portões fechados, com todo esse protocolo de cuidado e de rigor para os profissionais que vão trabalhar. Para se ter uma ideia, todos os profissionais que estarão amanhã no Maracanã, eles tiveram de passar por uma testagem, né, nas últimas horas, com um máximo de 5 dias de diferença entre o exame e a data da final, no sábado, e só entra quem está com PCR negativo, ou quem está testando negativo para o novo coronavírus. E aí a gente percebeu, Soler, que há um mosaico do lado esquerdo, para quem estiver assistindo amanhã, do lado esquerdo das câmeras. Um mosaico da torcida do Santos, diferentemente do que ocorre no setor do Palmeiras, que não tem nada. E aí há uma explicação. O Palmeiras disponibilizou apenas 11 convites para torcedores. O Santos está trazendo muito mais gente e gente que tem engajamento em torcida organizada, né? Exato. O Palmeiras fez um movimento, né, com o seu plano de sócios torcedores, só disponibilizou 11 convites, não são 11 ingressos, são 11 convites, credenciais iguais às nossas de jornalistas, ou seja, cada um tem ali a sua entrada com a sua foto, então não existe a possibilidade, nem se alguém quisesse, né, de vender essa credencial, porque a pessoa ia entrar com a foto de outro ser humano e poderia ser barrado na entrada do Maracanã. O que é crime, inclusive, falsidade ideológica. Exato, falsidade ideológica. Eu quase passei por isso sem querer, porque quando eu fui fazer o meu credenciamento, o rapaz da Comebol imprimiu Guilherme Soler ao invés de Gustavo, e aí eu alertei ele no momento ali, ele fez rapidinho a correção da credencial para não ter nenhum tipo de problema. Enquanto o Palmeiras só trouxe 11 sócios, o Santos trouxe 55 sócios, já que cada time teve à sua disposição 250 ingressos. O Santos achou melhor dar esse plano, ajudar quem paga a mensalidade do sócio torcedor, já neste momento de pandemia, onde não temos torcida no estádio. Então o Santos achou melhor dividir de uma maneira que o sócio torcedor se sinta privilegiado, se sinta realmente uma parte dessa competição da Libertadores, já que ele não pode entrar no estádio, ou pelo menos não podia até a semifinal. Nesta final, então, o Santos trouxe 55 sócios torcedores, alguns sim são ligados à principal organizada do Santos, que organizaram ali já um belíssimo mosaico. Então, o lado esquerdo do Maracanã, né, onde a transmissão da Rádio Bandeirantes vai mostrar, do lado esquerdo teremos ali uma faixa e um mosaico para os jogadores do Santos Futebol Clube. Bom, e você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, vai acompanhar cada detalhe desta grande final aqui pela Rádio Bandeirantes. Vinícius Bueno, Gustavo Soler, bom trabalho para vocês aí, companheiros. Até a próxima. Muito obrigado, Cris. Eu reforço o convite daqui a pouquinho, assim que
que terminarmos o Bastidores do Poder, já na nossa área com a apresentação do Guilherme Cimatti, a gente continua repercutindo, trazendo a palavra dos entrevistados, tanto do lado do Palmeiras, Abel Ferreira e Gustavo Gomes, quanto do lado do Santos, com o Cuca e também o Alisson. Mais tarde tem Baita Amigos do Band Esportes e amanhã, que horas começa a nossa programação especial, Soler? Amanhã, a partir das 5h30 da manhã, eu, Vinícius Bueno, já estaremos no ar no Pulo do Gato. E para quem quiser acompanhar tudo dessa grande final, a partir das 10 horas da manhã, com um time bem fraquinho, né? Só vamos ter Milton Neves, Alexandre Pretzel, Cláudio Zaidan, Ricardo Capriotti. Olha, se juntar todo mundo, deve ter uns 50 prêmios da CESP nessa participação aí a partir das 10 horas da manhã, nessa programação mais do que especial da Rádio Bandeirantes. Vai ser sensacional. Um abraço para vocês. Valeu.